gente. Esse é um momento que eu não vejo todos vocês, eu vejo só mais duas pessoas. Mas se houver algum problema, eu peço, algum problema técnico, eu peço que alguém da nossa equipe possa falar, né? Para a gente poder corrigir. Então, estamos aqui diante do nosso tema, um tema muito precioso, muito importante para todos nós. Estou no magistério já faz aproximadamente... Gente, é tempo, viu? Estou aqui fazendo umas contas, aproximadamente eu estou no magistério 35 anos, né? Lembrando que o magistério é um curso hoje chamado formação docente, é um curso técnico médio, né? Então, não precisa ficar fazendo conta aí não para descobrir minha idade. Mas é uma honra fazer aquilo que eu amo, aquilo que para o qual eu entendo é a minha missão. E quando eu olho para esse tema, novas tendências educacionais, para nós educadores, educadoras que aqui estão presentes, é muito importante continuamente nós nos atentarmos para essa questão chamada tendências. E é disso, então, que eu quero partir com vocês. Eu vou colocar aqui um cronômetro, pessoal, para poder respeitar o horário. Eu quero conversar com vocês, a gente ter o nosso ponto de partida, a fim de entendermos o que são tendências, né? O que significa essa palavra na nossa língua e o sentido que ela ganha no nosso contexto. O que são tendências? Né? Quando fala essa palavra, o que é que vem à sua cabeça? Deve estar vindo à sua cabeça algum sinônimo para isso. Então, quando a gente vai no nosso dicionário, né, a gente vê que são predisposições, inclinações, rumos, uma onda. Então, quando eu trago aqui, né, esse sinônimo onda, entre aspas, né, a gente é remetido para uma praia, para o mar, e uma onda. Você tem controle da formação dela? Você tem controle das possíveis consequências dela? É difícil, né? Porém, a gente pode aprender a navegar nelas, né? Então, os rumos, as inclinações, né, que são as tendências, lamento, gente, elas estão aí, a gente gostando ou não, ela é o que é e ponto. A gente goste ou não, a gente aceite ou não, mas nós precisamos aprender a conhecê-las, precisamos saber lidar com elas, a fim de que a gente não se afogue, seja engolido, enfim. E aqui a imagem, ela nos remete de que a tendência ela não é única, né? São muitas tendências. E é bem isso mesmo que acontece. Então, o título, o tema do nosso evento, ele foi extremamente muito pertinente, muito bem elaborado e construído, porque, de fato, são novas tendências que estamos lidando nesse momento. E agora eu quero ir com vocês, né, para algo que nos é muito precioso, que é o texto sagrado. Eu estou com esse texto sagrado desde o dia que tive a honra de ser convidada para conversar com vocês nesse dia. E Deus tem me tocado muito a partir desse texto. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder
e as maravilhas que fez. Está lá no Salmo 78, 2 a 4. Creio que texto conhecidíssimo de todos vocês. E quando a gente, esse texto me veio ao coração e à mente, e aí, é claro, a gente vai fazer, né, como educador, educadora, a gente já começa a fazer as relações com aquilo que nos foi desafiado, com o tema que nos foi desafiado. Então, eu quero conversar com vocês sobre essa própria construção, né, do que vem a ser essas experiências vividas por nós, por nossos pais, avós, e que em todo um ambiente familiar foi nos passado, a fim de gerar um conhecimento, tenha sido um conhecimento ainda que muito particular, pessoal, individual, mas um conhecimento que se tornou coletivo dentro da família, e a organização, a articulação, perdão, dessas experiências pessoais, com esse conhecimento já historicamente passado para a gente, é o que nós entendemos, e vou defender aqui a palavra saber, saberes. Então, todos os nossos saberes, eles são constituídos por nossas experiências, pelo conhecimento já existente antes da nossa chegada ao mundo, e seja esse conhecimento empírico, seja esse conhecimento popular, particular de cada família, e o conhecimento científico, né, que a gente aprende na escola, tudo isso vai gerar os nossos saberes. E aí, quando eu vejo o texto sagrado construído numa época, né, tão distante de nós, porém que, por ser a palavra de Deus viva, ele ainda, né, ele ecoa, ele fala profundamente ao meu coração. Eu compreendo que existem tendências em qualquer tempo histórico relacionados ao saber. E nós precisamos, como educadores, entender isso. Então, quando a gente vê as relações com o saber dentro desse contexto histórico em que o texto foi escrito, entendemos que ele é temporal, né? Quando o texto foi escrito, foi dentro de um tempo histórico, respeitando a cultura do povo que ali se constituía, o povo de Israel. Eu vou pedir para que vocês mantenham o microfone desligado, porque isso atrapalha muito quando a gente está ministrando. Obrigada. A relação com o saber, ela se constitui, ela se forma de maneira relacional, ou seja, sou eu envolvido com o conhecimento, sou eu envolvido com outras pessoas, sejam essas da minha família, sejam essas, né, dos ambientes em que se promove a educação. As relações com o saber envolvem um aspecto comportamental, porque ele é passado de uma geração para outra, a fim de que haja processos de adaptação, de mudanças de comportamento, e eles são necessários. E o mais lindo, quando eu olho para o texto sagrado, é que há um memorial. A relação com o saber envolve memória. Memória envolve a articulação do meu coração, aquilo que está no meu coração, que fica na minha mente. É essa relação, memória coração e mente. Então, principalmente na antiguidade, essa relação com o saber, ela se promovia levando em consideração esses aspectos. E como é que está isso hoje, né? Daí, quando a gente vê na antiguidade, né, quando o texto que eu acabei de ler, o texto da Bíblia, né, ele está dentro de um contexto histórico da antiguidade, em que essa relação se dava principalmente por meio da oralidade,
né? Ou seja, alguém de extrema confiança, uma pessoa adulta, mais madura, é que compartilhava os saberes de toda a sua cultura, de todo o conhecimento do povo, passava isso para os mais jovens. E a oralidade era o principal meio. Tínhamos, sim, depois os pergaminhos, as escritas, né, em pedras, enfim, mas principalmente o acesso era por meio da oralidade. Passaram-se milênios em torno disso, e então temos o quê? No século XV, e hoje eu quero fazer uma grande referência a isso, né? Hoje, dia 31 de outubro, né, comemora-se a Reforma Protestante. É uma data também importante para nós, porque é um marco na história. E a imprensa de Johann Gutenberg, na década de 1430, foi essa tecnologia, ela foi das grandes revoluções, parte da revolução científica da época, para alterar e trazer mudanças, percepções, mudanças de comportamento, maior acesso das pessoas ao conhecimento já existente. Então, a imprensa é um modelo de tecnologia que eu trago nesse momento que gerou muitas mudanças, agregando, então, novos fatores, tendências educacionais daquele momento histórico. Porém, quando a gente chega no século XX, o século XX ele tem muitas outras inovações, ainda como resultado da Revolução Científica do século XIV e XV. No século XX, então, temos aí o surgimento de outras tecnologias de comunicação, mas que ainda tem uma característica que nós chamamos de linear, ou seja, é de alguém para o restante, de um para todos, né? Esse é o meio. A tendência, então, era que todos tivessem mais acesso às informações, pudessem se comunicar, porém, os meios chamados de comunicação de massa, porque atingia, então, maior número de pessoas, assim como a imprensa foi, essas tecnologias do início do século XX vão também agregar o maior número de pessoas, porém as relações de informação é do que nós chamamos de um para todos. Ela é linear. Quando a gente olha para esse aspecto da oralidade, da imprensa, das tecnologias do início do século XX, ela é linear, ela segue numa linha. O maior número de pessoas numa relação todos. Porém, temos, no final do século XX, início do século XXI, a chamada Revolução Digital. E isso, gente, traz inúmeras mudanças, tendências que mudam. E no final desses meus slides, que depois vão ser disponibilizados para vocês também, eu deixo várias referências de fontes consultadas para aqueles que querem estudar um pouco mais, de autores que afirmam que uma das principais tendências de mudança nessa sociedade que vivemos é a característica da informação na sua relação com o conhecimento. Então, agora, a partir do computador, né, a partir do celular, que vem na sequência, né, a relação é todos. É como nós estamos aqui agora, porque em determinado momento vocês também vão poder falar, fazer perguntas, vamos poder participar aqui. Eu estou conversando com você, mas enquanto isso no WhatsApp, com certeza, estão acontecendo algumas
situações, então, tirando dúvidas com o pessoal da equipe, ou seja, é multissensorial. Esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Há uma desterritorialização, nós não estamos no mesmo território, gente. Olha isso, você está na sua casa ou no seu trabalho e você está participando de um evento. Então, isso está dentro da chamada revolução digital. Maior acessibilidade, não. E aqui, quando eu falo acessibilidade, é pensando também nas pessoas, sejam com deficiência, pessoa estrangeira, ou seja, o acesso. A pessoa pode ter o acesso de alguma forma. Uma pessoa cega poderia estar ouvindo, né, agora o nosso evento, tem um acesso, poderia estar tendo algumas sensações por meio do próprio celular. A nossa temporalidade muda, foi o que a Ilana falou no início das apresentações, que haviam pessoas que iam assistir um pouco mais adiante, ou seja, ela não vai ser prejudicada, ela vai poder acessar daqui a pouco e começar a assistir multissensorial, porque não é apenas a oralidade. Nós estamos aqui tendo visual, audiovisual. Pessoal, dentro do nosso corpo, do nosso organismo, do nosso cérebro, nós temos o chamado hemisfério direito e esquerdo. O hemisfério esquerdo, altamente usado pela oralidade, pela escrita principalmente. Mas quando vem a chegada da revolução digital, o hemisfério direito ele é otimizado também e há uma articulação entre os dois hemisférios, ou seja, a gente não vai ficar mais com um hemisfério maior do que o outro, a tendência agora é os dois se articularem. Isso é fantástico. Há, então, agora a possibilidade nos meios digitais dos chamados sistemas integrados. Aqui eu faço uma síntese do que eu falei para vocês, certo? Numa perspectiva de uma linha do tempo, para que a gente fique atento às mudanças que atingem-nos diretamente. Vejam que interessante. Na antiguidade, um curso promovido por Aristóteles, um dos grandes filósofos gregos, durava em média de 2 a 4 anos, e todo o conhecimento da época dava conta nesse período. Quando chegamos à Revolução Científica, final da Idade Média, início da idade chamada Idade Moderna, temos então os livros de maior acesso às pessoas, se popularizou, o evangelho pôde ser mais pregado, foi ensinado às crianças, o surgimento de inúmeras universidades. Até então, o professor generalista, que sabia, além da sua área, um pouco mais, filosofia, matemática, anatomia, e você poderia ter um tempo de formação entre escola e universidade de até 10 anos. E agora, na chamada hiperespecialização, é o momento que nós estamos vivendo, gente. Esse é o momento que eu estou vivendo junto com vocês, e os meus filhos já nasceram dentro da revolução digital. As relações mudam. Martin Barbeiro, um dos grandes estudiosos da área da comunicação, fala que, com o advento da revolução digital, nossas sensibilidades não é apenas novos dispositivos, são novas sensibilidades, novas experiências que estamos vivenciando. Então, pessoal, há tendências que precisamos reconhecê-las e saber como navegar. Estamos, portanto, dentro de um mundo completamente imprevisível. Haja agora toda a condição que estamos vivendo desde o mês de março, que confirma ainda mais o que nós estamos falando, a imprevisibilidade dentro do nosso mundo, que nos leva a ter que ter reações mais rápidas a fim de promovermos novos saberes.
a situações conflituosas no mundo, né? Estamos indo para aspectos sócio e históricos culturais. Há conflitos no mundo, e isso não é algo novo, desde que o mundo é mundo. Só que hoje nós temos mais acesso a essas informações. Esses conflitos hoje, eles parecem que tomam um novo corpo quando a gente está dentro, às vezes, do mercado ou no trânsito, né? Os conflitos estão ocorrendo em todos os lugares. Por quê? Porque os impactos que ocorrem a partir das revoluções, das últimas revoluções, no caso a digital, também leva a mudanças e alterações de comportamentos. Nos tornamos mais individualistas, mais egocêntricos. Certa vez, dentro de um ônibus, minha filha presenciou um assalto. E o motorista teve que parar, e uma das jovens dentro do ônibus falou: o senhor vai parar, mas e eu, como fico? Tinham mais 40 pessoas dentro do ônibus. Então, essa questão de olhar apenas para si, esquecer-se do coletivo, é uma característica desse momento que nós estamos vivendo, e está muito exacerbado. Mas é nesse mundo, é nesse tempo para o qual fomos chamados, para o qual temos que olhar para essas características e aprendermos a navegar. Há um ecossistema, gente, comunicativo. Martim Barbeiro coloca isso para nós. Há um ecossistema comunicativo que surge com toda essa revolução e é potencializado a cada minuto que passa, que emerge uma outra cultura, um outro modo de ver e ler, de aprender e de conhecer. Eu venho de um tempo escolar em que o papel, a escrita, a leitura em livros era predominantemente a principal forma de aprender. E agora, eu estou apresentando para vocês imagens e algumas palavrinhas para que vocês possam visualizar. O que mudou? Por que a forma de apresentar é diferente? Porque o meio é diferente, gente. Porque essa tendência nos leva a entender que os fatores visuais e audiovisuais, aqui dentro, no cérebro, a reação é diferente. Então, é possível que você esqueça o que está escrito, mas talvez a imagem você grave. Então, temos que entender que não é um modismo, mas há estudos que me levam a fazer essa apresentação da forma que eu estou fazendo para vocês. Eu quero agora passar um vídeo para vocês. Vamos ver aqui. Não há como fugir. A digitalização é um caminho sem volta. Ir ao banco, reservar um quarto de hotel ou chamar um táxi nunca mais será como antes. Ou melhor, como ontem. Isso porque enquanto você assiste a este vídeo, novas soluções já estão sendo desenvolvidas para tornar nossa rotina ainda mais fácil, inteligente, integrada e digital. As inovações trazidas pela digitalização influenciam diretamente nossa relação com o cotidiano, criando novos hábitos e novas maneiras de consumir. Por isso, reinventar-se para o mundo digital é uma necessidade para qualquer empresa que pretenda permanecer relevante para o mercado e os seus consumidores. Pense que durante o trajeto do trabalho até a sua casa, utilizando apenas o seu celular, você pode fazer transações bancárias, ler as notícias do seu feed, solicitar orçamentos para uma reforma, pedir o delivery do seu jantar e até mesmo comprar o serviço de assinatura daquela mercearia que você adora. Oportunidades como essa representam uma nova perspectiva para qualquer tipo de negócio. E isso é apenas o começo. Acredite, logo estaremos vivendo em casas inteligentes e autônomas, capazes até mesmo de interagir conosco. Imagine que, num dia de muito calor,
você poderá receber uma mensagem da sua casa sugerindo abrir as janelas para ventilar o ambiente enquanto você está fora. Ou que sua geladeira será esperta o suficiente para lembrá-lo de que o iogurte e a manteiga estão acabando quando perceber que você está perto de um supermercado. A popularização do smartphone e a combinação entre as redes de informação, as mídias sociais e muitas outras tecnologias e dispositivos que não param de surgir são o combustível de uma revolução que está obrigando as empresas a incorporar novos aspectos à sua cultura e ao planejamento de seus negócios. Nosso mundo vive uma onda de rupturas sem precedentes. E abraçar essa transformação digital é o único caminho para organizações que desejam se adaptar a essa nova realidade, onde tendências e oportunidades surgem sem parar, oferecendo um universo de novas possibilidades. Transformação digital é mudar a maneira como pensamos e fazemos nossos negócios para explorar as potencialidades de um admirável mundo novo. Mas para prosperar nesse mundo, precisamos ser capazes de enxergá-lo e compreendê-lo, buscando incansavelmente por inovações e maneiras novas e melhores de criar valor e oferecer benefícios ao mercado através dos meios digitais. É tempo de evoluir. Há um mundo novo à nossa espera. Seja bem-vindo ao curso Transformação Digital. Longe, pessoal, não sou publicitária desse curso não, tá? Mas é apenas para a gente fazer uma reflexão em torno disso, né? Ou seja, o impacto, ele é grande, ele está aí, há novas sensibilidades que precisamos aprender a interpretar, não negá-las, porém, de fato, as tecnologias digitais, elas não têm o seu caráter triunfalista. Pronto, acabaram todos os seus problemas. Agora todo mundo vai aprender. Não. Não há aqui um caráter triunfalista, ela não é neutra, ela surge, assim como as outras tecnologias no passado surgiram, surge dentro de um aspecto cultural, histórico, e para cumprir um papel, para cumprir uma necessidade real ou uma necessidade criada. A questão aqui, pessoal, e é isso que eu quero ajudá-los a direcionar o nosso foco, são os impactos que isso causa no nosso saber conhecer, no nosso aprender a fazer e a conviver. Então, temos que ter essa consciência de que a revolução digital ela traz importantes características que nós precisamos conhecer e saber como lidar com elas, a fim de que não sejamos engolidos, né, por elas, mas sim as dominarmos, né, como uma prancha em cima de uma onda, que a gente possa aprender a navegar, aprender a, entre aspas, coloco, a surfar em cima disso, né? Tornando isso ao nosso favor, a fim de que realmente, como o meio que ela possa nos auxiliar nas construções dos novos saberes. Então, isso é certo, é um novo ecossistema. Se é ecossistema, tem tudo, né, gente? Tem até a própria vida comunicativa, a vida comunicacional, com características específicas. Então, diante disso, né, o que é necessário? E eu quero colocar para vocês que é necessário aprender. Não tem para onde fugir. É necessário aprender. Vocês estão vendo os slides? Está dando certo? Sim. Ok, obrigada, Cris. É necessário aprender. E aqui, pessoal, eu trago apenas algumas aprendizagens que para nós são necessárias, né? Há necessidade, então, de desenvolvermos novas inteligências,
né? A chamada inteligência emocional. Então, quando a gente olha para essa imagem, quando eu falei para vocês dos impactos que ocorrem no cérebro humano, nos impactos que, a partir do nosso cérebro, leva a termos novos comportamentos, ou seja, não adianta apenas eu saber ler as informações que estão na internet. Ler uma informação na internet é diferente de eu ler essa informação num livro físico, numa revista física. É diferente, porque otimiza diferentes transmissores no meu cérebro. Então, é necessário desenvolver o que nós chamamos da inteligência emocional. Então, apenas não basta eu ter tanto domínio cognitivo, de conhecimentos, se eu não souber como relacionar tudo isso nas minhas relações interpessoais, se eu não souber como articular isso comigo mesmo e com o meu próximo, e com os meus ambientes, nos meus ambientes coletivos. Então, hoje, mais do que nunca, é necessário eu aprender a olhar para dentro de mim, me autoconhecer, me conhecer como pessoa, aquilo que eu conheço cientificamente, aquilo que eu conheço da minha história de vida, para poder, então, articular também com os outros espaços do meu outro hemisfério, a fim de que eu possa ter novas relações. Como é bom lidar com pessoas, não é verdade? Que conhecem os seus limites, que conhecem as suas potencialidades. Então, eu quero que façamos essa reflexão. A necessidade hoje de inteligência emocional, hoje, ela é mais exigida em ambientes coletivos de trabalho do que até mesmo aspectos relacionados à técnica específica do trabalho. É necessário aprendermos a desenvolver, temos que buscar desenvolver um pensamento crítico, pessoal. E pensamento crítico não é a queixa, ficar só se queixando, né? Isso é de uma outra escala. Pensamento crítico, ele é desenvolvido com leitura, com flexibilidade cognitiva, ou seja, eu aprender a pelo menos ouvir aquele que fala um pouco diferente de mim, aprender a ouvir, aprender a dialogar, mas para isso eu tenho que ler, eu tenho que ir em busca de leituras que nem sempre é só aquilo que eu quero ler, mas aprender novas leituras, como disse o Martim Barbeiro. Uma outra aprendizagem necessária e que é possível de desenvolver. Eu sou testemunha disso, porque assim como a maioria de vocês, eu também venho de uma escola em que a casa tinha que ser feita de um único jeito, né? Triângulo, retângulo, graminha. E, de repente, o mundo diz para a gente hoje, você tem que ser criativo. Mas, poxa, lá na minha infância eu não fui estimulada a isso. Mas ainda é possível, gente. Que maravilha, né? A plasticidade do nosso cérebro permite isso. E a semente criadora de Deus que em nós habita nos ajuda muito. Então, temos que ser criativos. Mas ser criativo é buscar, é pesquisar, isso tudo ajuda. Ultimamente eu venho conversando muito com o pessoal da área de design gráfico. Gente, como esse pessoal tem muito a nos ensinar, viu? É fantástico. Uma outra coisa que precisamos aprender é a manipular novos símbolos, né? Em bibliotecas online, você aprender a navegar a partir de símbolos, certo? Vejam que agora, dentro de uma situação aqui mesmo no Zoom, eu tinha que aprender a navegar, a encontrar o tal ícone que elas estavam me explicando, tentando me falar, mas eu vou fazer esse exercício depois. Então, pessoal, é necessário que a gente aprenda a manipular novos símbolos, porque eles são de uma nova linguagem. Uma outra aprendizagem que é necessária para nós
é aprendermos a colaborar. Pessoal, muitos de nós aqui, a gente vem de uma geração, né, de um tempo histórico em que era equipe, né? Fomos formados para fazer tudo dentro do nosso processo de liderança, dentro da nossa área de liderança. E, de repente, a sociedade está dizendo, a tendência está me dizendo, você tem que aprender a colaborar, porque sozinha você não dá conta. E, de fato, é um exercício difícil, mas eu acredito que se a gente consegue desenvolver o primeiro, que é a chamada inteligência emocional, ele vai ajudar muito nesses outros. Vejam que os primeiros que eu coloquei dizem respeito à nossa pessoa, ao nosso ser individual. E as demais aprendizagens que eu estou apresentando para vocês dizem respeito aos aspectos da convivência, das relações do coletivo. Então, temos que aprender a colaborar dentro dessas novas tendências, pessoal. É um que vai ajudar dentro, às vezes, de algo que eu já criei, a chamada, um processo de cocriação, em que você... Olha, eu posso ajudar aqui nisso que você já fez, de repente podia mudar isso aqui. E aí lá vai a gente, né? Tem que ser humilde, desenvolver essa capacidade de humildade, né? Para, poxa, a tua ideia é legal, bem interessante, vamos ver como é que fica, né? A fim de que a gente possa desenvolver ações mais assertivas nos processos educacionais. Não há dúvida de que hoje há um número de informações ilimitado, gente. Nenhuma plataforma sabe o número de informações que existe no mundo hoje, por meio da internet. Porém, é necessário saber escolhê-las. Qual é a melhor? Hoje, nossa função como educadores e líderes é ajudar, principalmente, nossos liderados, nossos aprendizes, a escolher a informação. De fato, nossos adolescentes, a juventude, alguns de nós mexemos muito bem com as tecnologias digitais. Porém, muitos não sabem como selecionar informações. Acham que aquilo atende, porque tem as palavras que eu pedi, porém, não sabe o que interpretá-las. Então, cabe a nós, como num processo de curadoria. Eu tenho uma filha que trabalha em museu, então essa palavra aqui em casa é muito usada. E ela fala, a curadora fez tal coisa, para que a instalação da arte ficasse assim e assim. Então, o processo de curadoria é organizar, é selecionar, a fim de que atenda ao projeto, ao objetivo considerado. Aprender a resolver problemas, gente. Tá aí uma coisa que a gente, desde criança, está tentando aprender, né? Só que, às vezes, a gente chega numa determinada fase da vida e acha que já sabe tudo, e não sabemos. As tendências que hoje se colocam a partir das tecnologias digitais, da transformação digital, me mostram que eu tenho que aprender a resolver problemas, a resolver conflitos, e isso só se faz buscando formação. Como é que eu posso aprimorar essa tal ação, tal atitude, a fim de que eu consiga resolver problemas? E, pessoal, não tem outro jeito. Não é por osmose, ainda não inventaram uma forma, né, de colocar aqui, passar tudo que a gente precisa aprender. Nós temos que aprender a como aprender. A como é que eu aprendo? Eu fui buscar essa informação na minha vida adulta. Afinal de contas, Rosane, como é que você aprende? Qual é a sua melhor forma de aprender? Então, eu descobri que eu sou mais visual. Eu posso estar aqui nesse evento com vocês e depois nas próximas oficinas, eu vou estar aqui com um caderno anotando ou no computador digitando, porque eu aprendo por registros. Eu sou visual. Então, aprender a aprender, que colabora com o chamado lifelong learning.
ou seja, aprender para a vida toda. Então, gente, não adianta. O Hendricks, naquele livro Ensinando para Transformar Vidas, ele fala: enquanto eu estiver vivo, estarei aprendendo. E enquanto eu estiver aprendendo, eu estarei vivo. Então, pessoal, não adianta. Hoje a gente tem que estar sempre buscando. E esse aprender, pessoal, pode ser através de um livro, a leitura de um artigo na internet, através, às vezes, de uma troca, né, entre líderes. Estamos ali aprendendo. Então, esse é o seu processo de formação continuada. E a gente tem que se abrir a isso. Então, voltamos lá ao texto que me levou a desenvolver essa fala com vocês. Temos aí todo um processo de transformação digital, muitas mudanças no mundo, num mundo desigual, sim, onde nem todos não vão aprender da mesma forma, não terão os mesmos acessos. Essa é a nossa sociedade global, porém, todos sofrem os impactos das tendências, mesmo não tendo o acesso, mas sofrem os impactos. Então, como fica o seu papel como educador, como educadora, nesse momento? A nossa missão continua. Não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer que é nossa missão fazer discípulos e discípulas para o Senhor. É a nossa principal missão. O que ouvimos e o que aprendemos, temos que compartilhar com essa e com as próximas gerações. Diante das mudanças que estão aí, diante das mudanças que nos atingem, diante de um tempo completamente diferente, totalmente imprevisível, temos que continuar a nossa missão. E agora eu quero, junto com vocês, né, trazermos essas perguntas para os nossos corações. Educadores, quais são os seus desafios? O que é que você precisa superar diante das novas tendências educacionais? Diante das novas tendências de mundo, tendências que nos atingem diretamente e que estão aí. Poderemos transformá-las em oportunidades? A pandemia, por exemplo, não sei quanto a vocês, mas tirou muitos aqui de nós no Paraná. Eu estou com alguns, estou muito feliz, tem alguns representantes aqui do Paraná hoje comigo. Nos tirou da zona de conforto. A pandemia fez isso. Mas eu acredito que a gente pode aprender que não é necessário sempre, né, um grande acontecimento global para que a gente saia das zonas de conforto, porque Deus diariamente está falando conosco. Quais são os seus desafios diante disso tudo que eu conversei com vocês agora? Quais são os seus desafios? O que é que você precisa superar diante das novas tendências educacionais? Eu quero parar de falar, eu quero ouvir vocês. Eu acho que é muito importante esse momento agora. Não sei se ainda tem alguns minutinhos, Elana. Deixo aqui para vocês um pouco, né, daquilo que a gente tem compartilhado através de livros. Depois esse material fica para vocês. E eu acho que agora a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? Muito bom. O chat está animadíssimo, Rosane. Muitas mensagens, o pessoal parabenizando sua palavra e também colocando comentários, perguntas. Janisté colocou: a tecnologia
vira prioridade e revolução revolução digital é acelerada. A pandemia vai passar, mas as consequências para o mercado de trabalho alterado tecnologicamente são permanentes. Todas aquelas possibilidades e ideias inovadoras que ficaram na lista dos projetos do futuro, de uma hora para outra, subiram para o topo de prioridades e agora precisam ser executadas às pressas. Esse é um grande desafio, como trilhar uma jornada de revolução digital que levaria anos em apenas alguns dias. Essa transformação completa e imediata é impossível. Nenhuma empresa dorme analógica e acorda digital, da noite para o dia. Mas sim, a revolução pode começar com algumas mudanças, mas a cada dia são aceleradas. Então, como fazer essa... Elana, eu entendo que, e agora até está me vindo muito forte aqui um ditado, um provérbio popular, né, chinês, toda caminhada começa com um passo. Então, eu acredito que, pessoal, esse passo, quem nunca tinha dado, está dando hoje aqui, sabe? E eu estou vendo ali algumas pessoas postarem, sendo humildes, dizendo: o meu maior desafio é aprender a aprender. Gente, sempre é tempo. Tá? A minha primeira formação foi na educação religiosa e eu sou grata a Deus por isso. Mas aí eu fui vendo ao lado do meu marido, em ministério, no cotidiano, contexto, interior do Paraná, Deus abrindo porta, mas eu precisava estudar, ter outra formação. Isso ainda, né, na década de 90. E eu fui atrás, com o filho no colo, gente. Então, não importa, nós temos uma educadora religiosa formada aqui no Paraná, ela foi para o CIEM, ela já tinha neto, sabe? O marido junto, concordou. São situações, obviamente, muito singulares, né? Mas eu estou querendo dizer para vocês que só o fato de você pegar um livro e começar a ler, não estou querendo induzir ninguém a nada, tá? Você começar a ler um livro, no capítulo 4 do meu livro eu falo sobre tecnologias, eu falo sobre formação de professores, é um livro para educação geral, mas você pode tirar muita coisa para nossas áreas específicas de educação cristã. Então, gente, leia, comece a ler, começa com esse passo, sabe? Eu sei que para alguns educadores, infelizmente, alguns têm dificuldade para ler, né? Então é um exercício mesmo, é um exercício. Então começa lendo, começa compartilhando, conversando com outro educador, outra educadora, trocando ideias. Então não existe uma receita pronta, existe sim pistas, e foi isso que eu tentei dar para vocês hoje nessa fala, pistas dessas tendências que estão aí. E é como disse o colega, eu não sei quem foi, realmente não é uma moda, um modismo, são tendências, são predisposições. Algumas eu concordo, outras não, mas eu tenho que aprender a lidar com o que eu gosto e com o que eu não gosto, porque está aí, está posto. E a tendência é que as mudanças sejam mais rápidas ainda. Então, eu tenho que estar cada vez mais lendo, estudando, buscando formação. É assim que eu vejo, Elana, tem que dar o passo. E às vezes é doído, porque aprender dói. Dói a cabeça, dói as costas, sabe? No meu caso, dói o pescoço, tem umas encrencas aqui na cervical, enfim, dói. Aprender dói, gente, mas vale a pena, né? Vale a pena. Muito bem, temos só mais um comentário aqui da Fanny Valentim, no Maranhão. Ela disse: é importante considerar que, mesmo diante da Revolução Industrial e as influências dessas tecnologias em nossas vidas, elas não garantem efetivamente as aprendizagens, elas são meio. Mas as pessoas, dentro da sua subjetividade e contextos, precisam ser compreendidos para
colaborar na formação do ser cognoscente. É um Exato, comentário, né? é um comentário muito pertinente. Eu acredito que a gente desenvolveu um pouco disso na fala, né? Que são meios, não é a tecnologia ela não é triunfalista, é um fim em si mesmo. Não, ela é um meio, gente. E garanto a vocês, ela pode ser dominada, tá? Porque há seres humanos envolvidos nisso, desde a criação, a implementação dela e a utilização dela. São seres humanos, somos nós. Então, de fato, ela é meio. E por isso que uma das aprendizagens necessárias com urgência, e enquanto a vida a gente pode estar desenvolvendo, é a inteligência emocional, pessoal. É um tema que se retoma, foi muito falado, né, no final do século XX, início do XXI, e agora se retoma. Por quê? Porque é necessário, porque a gente fica, às vezes, muito... parece, se não tomar cuidado, a gente vira meio robozinho também, né? E não é para isso. Somos seres humanos. A tecnologia ela tem que ser promotora, né, de bem-estar para todos, mas a gente tem que saber como usar esse negócio e saber relacionar-se. Bem, eu estou dando uma olhada aqui no chat e a maioria são comentários, não são perguntas. Então, eu quero agradecer a Rosane por esse tempo aqui. Vocês podem ler também os comentários lá no chat. E nós vamos continuar falando sobre tendências o dia inteiro, né? Então, se você tem alguma pergunta, a Rosane também vai estar aqui com a gente o dia inteiro, não precisa responder a pergunta agora, né? Pode ser no intervalo, em outro momento também, tá?